mesmo, tá bom? Tá. Aí. Estamos online. A Adriana já está gravando. Perfeito. Boa tarde, quase boa noite, São Paulo, 15 de junho de 2020. Para ficar registrado aqui que a gente vai falar sobre aerodesign, estamos online com Pedro, Matheus Gente, tudo bom? Bueno. Pedro, dá uma boa noite aí para a galera. Boa noite, gente, tudo bom? Espero que estejam bem. Espero que essa conversa seja muito proveitosa e que todo mundo consiga aproveitar. Legal, eu sou Carlos Farias, estamos também com o Matheus Bueno. O Matheus vai dar uma boa noite também. Boa noite, gente. É isso aí. Bom, nós somos integrantes do time de aerodesign da São Judas Tadeu e eu estou bem feliz da gente poder estar conversando aqui com vocês e mostrar um pouco do que é esse trabalho, quais são as motivações. Como eu falei, meu nome é Carlos Farias, eu sou o capitão do time de aerodesign, o Pedro e o Matheus Bueno fazem parte da equipe. O Giovanni ainda não chegou, mas também daqui a pouquinho deve estar chegando e vai poder se juntar a nós nesse evento que a gente está fazendo. Bom, todos vocês que estão assistindo aí agora, eu vou deixar aqui no chat uma coisa bem bacana, que é para que vocês só me digam qual engenharia que vocês são e, além disso, também como vocês chegaram até esse evento, tá? Isso é bem bacana para nós, até para que a gente possa melhorar um pouquinho a qualidade dos nossos eventos. Eu vou deixar aqui no chat aqui para vocês. Só um minutinho. Lá vai. Olha só. Foi. Está aqui no chat. Então, vocês vão poder entrar lá no Forms, preencha a pesquisa rapidinho. Isso vai ajudar bastante para que a gente saiba de onde vocês são. Essa apresentação está sendo transmitida para todo o grupo Anima, não é só para São Judas Tadeu, mas todo o grupo de faculdades do grupo Anima. E, como eu falei, a gente vai conversar um pouquinho sobre aerodesign. Eu vou pedir para o Pedro começar falando um pouquinho, pode ser, Pedro? O Pedro está há mais tempo do que eu, e a gente vai dar uma pincelada rápida sobre o que é o aerodesign e quais são as nossas visões. Pedro, a bola está contigo. Bom, beleza. O aerodesign, ele começa sendo um projeto extracurricular, na verdade, e ele tem como objetivo estimular os alunos a aprender um pouco mais sobre o mundo da aviação, o mundo do design, o mundo acadêmico voltado mais para esse lado que a gente não tem no dia a dia, né? Que é bem difícil alguém hoje em dia trabalhar, falar assim, eu trabalho com aviação. E é um bom começo para quem pretende estudar ou fazer um mestrado, doutorado, que é o meu caso, que eu pretendo fazer o doutorado nessa parte, entendeu? É um projeto muito gostoso que a gente conseguiu desenvolver dentro da faculdade, que estamos desenvolvendo dentro da faculdade, né? E eu espero muito que vocês se inspirem e façam parte da equipe ou criem equipes dentro da faculdade de vocês também, para quem não é de São Judas. Mais alguma coisa, André? Muito, muito legal. Deixa eu ver, eu estou com o microfone ligado de novo para não ficar falando no mudo. Muito legal. Além disso tudo, eu vou até compartilhar com vocês aqui um pouquinho da minha tela também. E eu queria que vocês percebessem a importância que tem um projeto como esse, né? Só se vocês puderem olhar aqui a minha tela. Basicamente, o que a gente está falando é isso aqui, ó. Perfeito, todos vocês devem estar observando aí agora. O que a gente tem é o objetivo de criar um aeromodelo, tá? Então, aqui na primeira imagem tem, esse aeromodelo não é nosso, tá? O nosso aeromodelo a gente ainda não construiu. A gente está em processo de construção. Esse, inclusive, eu acredito que é até um pouquinho maior do que o que a gente tem para fazer. Eu não sei de qual série que é. Mas a ideia principal é que a gente aplique os nossos conceitos de engenharia e desenvolva esse aeromodelo com capacidades de voo, né? Isso
tem um teste prático que deve ser realizado, não é só um modelo que deve ser feito de forma teórica, né? Você tem que apresentar todos os resultados, cálculos, memoriais e tudo mais, mas o foco principal é construir um modelo real e fazer com que esse modelo voe com auxílio de controle remoto. Isso é bem interessante porque não é só engenharia, vamos pensar assim, engenharia mecânica ou aviação que pode aplicar ou desenvolver esse tipo de modelo. É aí que está a grande sacada. Na nossa equipe, por exemplo, nós temos pessoas como o Pedro, que é de automação, o Matheus, se não me engano, é de automação, né, Matheus? Eu sou de engenharia mecânica e nós temos também engenharia eletrônica, além de controle de automação, computação, elétrica. E esse time todo é para que a gente possa construir esse aeromodelo com com o melhor desempenho possível. E eu falo isso porque os desafios, eles são enormes na questão estrutural, onde um avião desse tamanho, se a gente bobear, a asa quebra durante o voo, pode acontecer algum acidente. É interessante também porque a gente tem que ter um bom sistema de controle remoto, que tenha respostas rápidas e, ao mesmo tempo, um alcance bom para que a gente possa transmitir as informações e o avião possa executar essas ações em voo. Então, a gente tem que ter um controle apurado, bem desenvolvido. E, além disso, nós também temos um desafio aerodinâmico muito grande, porque dependendo da geometria do avião, o que foi construído, a gente tem a dificuldade de perder energia durante o voo. E isso faz com que o avião ele fique ineficiente. Tá? Então, eu vejo, a princípio, esses desafios não são poucos, são grandes desafios, e é bem importante que a gente tenha em mente isso, de que, na verdade, qualquer engenharia pode ser aplicada. O pessoal da engenharia da produção, por exemplo, está nos ajudando com a documentação técnica, e está nos ajudando também com análises que fazem parte de um processo produtivo, porque a gente vai ter que confeccionar esse avião. Então, isso é bem interessante. Não sei se vocês querem comentar mais alguma coisa, o Matheus e o Pedro. Assim, é importante a gente... Pode falar assim, Matheus, primeiro. Não é que, olha, o bom desse tipo de projeto também a interação, né, entre as pessoas também, né? Tem muita gente que tá entrando na engenharia, não tem ideia de como que vai ser o processo lá dentro. Esse tipo de projeto, não só o aeromodelo, como o Baja, também eles facilitam bastante para você ter uma noção mais abrangente de como que funciona o processo de criação também. Além do trabalho em equipe em si também, né? Só isso mesmo. Não, era justamente isso que eu ia comentar, como você falou, que apesar de eu ter começado falando que é importante, é bom para quem quer se aprofundar nesse mundo, mas qualquer trabalho, é sempre importante frisar que qualquer trabalho acadêmico, qualquer trabalho extracurricular, ele desenvolve muitas skills, muitas habilidades em qualquer outro ramo da engenharia, te desenvolve como profissional, te desenvolve como estudante, como pesquisador, como uma cabeça pensante, na verdade, também. E sem contar que o fato de você estimular as relações humanas dentro desse grupo, você começa trabalhando, às vezes, com seus amigos, mas daqui a pouco entrar pessoas que talvez você não conheça, e você aprendendo a trabalhar, você aprende a trabalhar realmente num ambiente corporativo, de certa forma, né? E tudo é uma grande experiência muito proveitosa. Então, só tem vantagem fazer projetos extracurriculares, principalmente como esses. Como o Matheus falou, Baja, ou Aeromodelo. Exatamente. Eu acho interessante porque é a chance que a gente tem de colocar em prática o que a gente aprende em sala de aula, né? Eu falo bastante da parte estrutural, minha área é mecânica, mas depois o pessoal pode falar dos desafios eletrônicos e até de automação que a gente tem. O mais importante é que vocês percebam que qualquer desafio, independente do tamanho, às vezes parece um avião de brinquedo, ou às vezes parece só um hobby que a gente está desenvolvendo, é mais fácil comprar um aviãozinho desse pronto do que fabricar um. Mas quando a gente começa a pensar nos desafios que são de construir um aeromodelo que tenha capacidades de voo, que tenha estrutura suficiente
principalmente porque um dos objetivos da SAE Brasil, que é a provedora do evento, é que o avião consiga carregar até 20 quilos. E isso não é um desafio qualquer, não é um desafio de brinquedo praticamente, é um desafio bem considerável. E aí você precisa desenvolver uma estrutura que suporte esse carregamento, que tenha uma boa aerodinâmica para que consiga ter a melhor eficiência ali em termos de energia, que ele não perca muita energia, em termos de arrasto, sustentação e até mesmo que aproveite o máximo de empuxo gerado pelo motor e que consiga também ter as funcionalidades principais acontecendo de uma forma bem prática, que a gente chama de controle eletrônico, a gente chamou de controle eletrônico na nossa equipe. Então, para vocês terem uma ideia de como funcionam esses desafios, na parte mecânica, e aí isso nasceu dessa forma, o Pedro e o Matheus, eles já estavam anteriormente no aerodesign, eu entrei um pouco depois e fui convidado em função da gente estar desenvolvendo um outro projeto de projetos integrados dentro da grade curricular do curso, e aí a gente começou a desenvolver uma aplicação como essa, olha só. E a ideia principal é que a gente consiga, com o uso de softwares, desenvolver todo o projeto e fazer todas essas análises, inclusive para que a gente possa dar uma boa noção de custo-benefício, até mesmo uma boa orçamentação, e que a gente tenha uma ideia de que, uma vez fabricado, o projeto tem poucas chances de dar erro, tá? Esse software, por exemplo, que vocês estão visualizando, faz parte do pacote SolidWorks. E a gente está utilizando o modelo acadêmico, né, para poder fazer toda a parte de projeto. Esse era o projeto da minha turma, de projetos integrados. Mas a ideia que a gente está desenvolvendo hoje, eu até acho que eu vou compartilhar com vocês, para vocês terem uma visão. Deixa eu parar aqui o compartilhamento dessa tela. E eu vou abrir o compartilhamento de um outro modelo aqui, que é o modelo inicial que a gente pensou para o nosso aerodesign. Só um minutinho que eu vou mostrar para vocês como que ele ficou aqui. Vocês vão achar bem bacana também. E aí, como eu estava comentando, né? Via software é a chance que a gente tem de testar as possibilidades, até mesmo, eu vou mostrar para vocês um pouco para frente sobre cálculos que são possíveis, e tudo isso ajuda numa visão macro de como o projeto se comporta e facilita para que a gente construa ou não o modelo, siga pelo caminho A ou pelo caminho B, e isso é o que a indústria vai pedir, isso é o que a indústria vai exigir de nós, né? Eu não estou achando um modelo aqui, não sei se vocês têm fácil aí, Pedro. O primeiro modelo, tá? Acho que tá só no... Eu acho que eu tenho sim, peraí. 2P. Enquanto o Pedro procura ali, eu vou continuar aqui o assunto também. Eu sou o mais falastrão, acho que vocês já perceberam. Não sei se o Pedro é tão falastrão, a gente se conhece pouco também. Não, eu geralmente falo bastante. Eu geralmente falo bastante também. Só que agora nessa época de provas, assim, nessa época de... O trabalho tá puxado, então eu tô mais quietinho. Tá mais focado nas outras coisas. Olha... Bom, vamos lá, olha aqui. Interessante aqui. Essa é uma das aplicações... André, você quer a foto ou você quer o arquivo? Eu acho melhor te mandar uma foto, né? Mais fácil. Pode ser uma foto. Nossa, aqui eu tenho umas fotos também para mostrar algumas coisas. Bom, aqui como a gente está visualizando agora, esse foi um dos estudos que a gente... Você quer que eu te mande por onde? Pode ser pelo WhatsApp. Pode ser pelo WhatsApp, porque fica fácil de abrir aqui. O que eu acho interessante é que a gente está desenvolvendo um modelo que tem as mesmas características de um modelo comercial, funcionalidades talvez menos, talvez mais, peso um pouco menos, mas a gente tem que aplicar realmente conceitos de engenharia para que isso funcione, tá? E na competição,
os melhores colocados são quem consegue carregar a carga paga, a maior carga paga, além de tudo apresenta uma boa documentação técnica, conseguem exibir uma boa performance em termos de velocidade máxima. Me ajuda aí, Pedro, o que mais que tem de velocidade máxima? Carga, né? Carga, dirigibilidade, segurança. Eita, peraí que eu mandei dois iguais. Segurança, e eu acho que na competição é só isso mesmo. Legal. E, além de tudo, a gente tem que apresentar uma boa documentação técnica para provar porque nós optamos por cada uma das escolhas no projeto, né? O que vocês estão visualizando aqui agora também faz parte do pacote SolidWorks e é um estudo de fluidodinâmica. E o objetivo principal é analisar como ficam as distribuições de temperatura, pressão, até mesmo as velocidades, né? Que vocês estão olhando ali, por exemplo, é o fluxo das velocidades. Eu até vou tirar aqui da frente aqui do gráfico para que vocês possam comparar. Esse é um estudo bem superficial, na verdade, que foi realizado no modelo de PI, mas é um estudo que ajuda a ter uma visualização do comportamento do modelo antes da gente fabricar o mesmo. E daqui a gente consegue tirar as conclusões. Será que ele voa? Será que ele não voa? Será que o arrasto é muito grande? Quanto maior o arrasto, mais energia a gente precisa ter de empuxo para poder movimentar o avião. Então, isso é desperdício de energia e aí, consequentemente, a gente vai ter uma baixa velocidade, isso vai impactar na nossa performance. Então, todas essas variáveis, elas precisam ser levantadas e respondidas para que a gente possa entregar um bom projeto. E uma coisa que eu acho interessante, não no caso do aerodesign, porque é a primeira vez que eu estou participando assim de alguma coisa do tipo, mas na empresa que eu trabalhava, eu tive a chance de visitar algumas universidades que participavam do Baja, e desses projetos saíram, inclusive, alguns trabalhos acadêmicos, iniciações científicas e até mesmo trabalho de conclusão de curso sobre materiais, estruturas, sobre vibração. Vocês não têm ideia da gama de possibilidades de estudos que a gente pode aplicar num modelo como esse. E isso conta muito para o currículo, tá? Na minha opinião, desenvolvendo um projeto assim que a gente vivencia os desafios que acontecem na indústria, como, por exemplo, gerir o projeto, que é extremamente importante. Sem uma boa gestão, o projeto não acontece. Então, a gente precisa ter um fluxo de cronograma, entregas, aplicações, testes, até mesmo, como eu falei anteriormente, orçamentos. Isso é fundamental para que a gente tenha esse desenvolvimento e faz parte de qualquer projeto que a gente vai desenvolver na indústria. Então, já é o primeiro contato, ou às vezes um contato extra, uma chance extra de desenvolver uma coisa diferente do que a gente já desenvolve no dia a dia na indústria, ou do que a gente vai desenvolver no futuro e que, consequentemente, a gente vai ser sempre cobrado disso. Tá? Eu trouxe aqui um outro exemplo também, só para mostrar ainda da parte fluidodinâmica, as distribuições de temperaturas também. Aqui, na verdade, a gente está vendo só velocidade, mas o que é bacana é que, com esse tipo de análise, a gente consegue tirar as conclusões necessárias para visualizar o comportamento do modelo na vida real, na prática. Tá? Isso é só uma das aplicações, né? Além disso, nós temos também a aplicação de softwares, aplicações de linguagem de programação, porque todo o controle e o funcionamento do avião vai ser feito com uma placa eletrônica que vai embarcada no sistema, e eu preciso que alguém programe essa placa eletrônica. Pode ser um Arduino, uma Raspberry, não sei quais outras placas que existem aí no mercado, mas essa placa ela precisa ter capacidades de gerar acionamentos de servomotores para que eu possa ter os controles que vão direcionar o avião, e ela também precisa ser capaz de ter uma comunicação via rádio, porque a gente não vai estar dentro do avião para poder
acionar um controle mecânico? Ele vai partir de um sistema de rádio, de controle remoto, e esse sistema de rádio vai converter a informação para os acionamentos dos motores. Então, como eu estava falando para vocês, eu vejo isso como um baita desafio, principalmente porque eu não entendo quase nada de controle eletrônico. Essa aí é mais a praia do Pedro e do pessoal da equipe eletrônica. Controle. Aqui está mais um exemplo que eu trouxe só para mostrar para vocês. Na verdade, esses são os exemplos que a gente acabou fazendo no meu grupo, tá? Você chegou a enviar o arquivo, Pedro? Enviei sim, já está no seu WhatsApp. Deixa só eu baixar ele aqui e eu já compartilho com vocês de novo. E aí, obviamente, a gente tem que construir esse modelo. Então, uma das coisas mais importantes no futuro vai ser fazer a escolha dos materiais, fazer a escolha até mesmo de controles eletrônicos, de recursos que serão aplicados nesse modelo, e a partir daí a gente vai ter uma noção se vai ficar barato, ou se vai ficar caro, se vai ficar pesado, se vai ficar leve, mas a nossa intenção é sempre tentar planejar o máximo possível via software inicialmente e posteriormente, quando a gente for fabricar, a variação ser pequena. Vou compartilhar com você. É interessante falar, né, André, que é muito mais barato e mais fácil errar no software, porque é muito mais fácil de corrigir, né, do que você errar na vida real, que aí a gente já gastou material, já gastou dinheiro e o negócio desandou ali, né? Tá? Eu estou exibindo aqui para vocês um esboço de como a gente pretende que seja o avião. O material eu sempre esqueço no material, Pedro. Madeira balsa. Madeira balsa. É uma madeira leve, que tem uma boa resistência mecânica para a aplicação que a gente está pretendendo utilizar, mas a gente ainda precisa fazer uma análise estrutural desse modelo, até mesmo uma leve análise aerodinâmica, e entender se, tanto na parte de geometria, quanto na parte de estrutura, se ele vai ter um bom desempenho. Tá? Aqui mais uma imagem do modelo. Olha só como ele fica em corte. Então, é interessante, assim, eu estou bem feliz de estar participando dessa equipe. Era uma coisa que eu gostaria de fazer, mas não tinha tempo, trabalhava bastante e tudo mais, e agora que o tempo está disponível, eu ingressei nessa, e como eu disse para os meninos da equipe, eu já ingressei de cabeça realmente, porque eu acredito que isso vai desenvolver habilidades, como até o Pedro comentou, que ou a gente não tem, ou a gente tem, mas não está tão apurado, e isso vai ser bem bacana. O Matheus está quietinho, quer comentar mais alguma coisa? Pedro, deixo a palavra com vocês aí um pouquinho. Não, eu concordo com você, só concordo com você que você disse, quando a gente pensa que esses projetos eles são muito bons para a gente treinar nossas habilidades, né? Treinar projetos, aprender coisas novas, que nem essa parte que você estava mostrando sobre o arrasto, é uma parte que eu não tenho conhecimento e é uma ótima oportunidade de eu aprender, assim, de usar um software como... É o Unisolid que a gente faz isso, né? Essa parte de arrasto, né? Isso. Essa parte, né? Aí vocês da parte, por exemplo, de controle eletrônico, eu mexer com coisas que na faculdade, por exemplo, a gente não tem um aprofundamento muito grande sobre frequência de rádio, e agora a gente está tendo, entendeu? Pôr na prática as coisas como Python, como C, né, na programação do Arduino e no Raspberry Pi também, que a gente pode usar também. Mas é muito interessante esses projetos, porque a gente aprende muita coisa nova, a gente é a primeira oportunidade de muita gente de aplicar as coisas que a gente aprendeu na faculdade, né? Eu já tenho até uma pergunta ali, eu vou fazer para vocês dois ali inicialmente, né? Que essa pergunta eu já disse que não, mas vocês eu sei que sim. Quais os sistemas que estão existentes dentro do Aero, né? Eu estava comentando um pouco sobre sistema eletrônico, sobre o sistema mecânico, sobre o sistema de motores de automação, né? Que a gente comentou um pouquinho. E a outra pergunta, que é a que eu acho que vocês vão conseguir responder bem, é: vocês já participaram de competições? Foi a Caroline Fonseca que fez essa pergunta.
Não, vamos começar por essa que é a mais fácil, porque a resposta é não, é a nossa primeira competição, né? A gente tá muito animado com isso. Assim, muito apreensivo, porque é a primeira, né? Normal. Mas a gente tá muito animado. E os sistemas são, a gente dividiu as partes principais do avião em sistemas, né? Então a gente tem a sustentação da aerodinâmica, a estrutura, como seria a fuselagem, os acionamentos mecânicos, que vão tratar da parte do flap, da inclinação dos flaps em geral, talvez de acionamento de alguma parte do motor também. É só interessante falar que o André falou sobre o motor, mas o motor, a gente não tem uma parte do sistema para ele, porque para ficar mais justo a competição, porque tem faculdades que têm muito dinheiro e tem a gente que tem recurso limitado, o motor ele tem que ser igual para todo mundo. Então, quem ganha, na verdade, são as pessoas que têm mais habilidade, têm mais conhecimento, têm mais estudo sobre o tema, né? As pessoas que têm mais tempo para estudar, essas coisas, conseguem adquirir melhor uma estrutura de estudo sobre isso. Aí, então, continuando, a gente tem a parte de controle eletrônico, trem de pouso, documentação técnica, aí uma extra, partes extras, que é para o projeto em si se funcionar e ter vida, o patrocínio, histórico de acompanhamento e análise de riscos, que essas três últimas não são obrigadas pela SAI, que é por onde a gente compete, mas são coisas são estruturas que nós criamos para facilitar o projeto, facilitar o estudo e a criação do avião propriamente dito, né? Exatamente. E é Você que importante que fala. essas coisas aconteçam porque não é obrigatório que a gente tenha uma estrutura que gerencie os patrocínios, mas é Uhum. importante que a gente apresente patrocínios e a gente vai ter uma nota diferente dependendo dos patrocínios que a gente conseguir. Então, para vocês Uhum. terem uma ideia, junto com a gente tem um jornalista, é Gustavo, né? É, Gustavo. Gustavo é um jornalista e certamente ele vai colaborar bastante, principalmente com a documentação técnica, na minha visão. André, É algo que a gente o que você acha da gente mostrar o novo estudo de logo que a gente está criando? pode ser, isso é bem legal. Vou pegar aqui. Pera aí que eu vou pegar aqui. Dá dois pés aqui. Enquanto isso, eu vou respondendo mais uma pergunta ali, ó, qual o peso médio final de um protótipo desses, né? A gente ainda não tem ideia de quanto o nosso vai ter, tá? Mas Pra ele gente ter não uma... pode passar. Ele não pode. Ele tem um peso máximo e um peso mínimo. Se eu não me Isso. engano, são 2,5 máximo e 1,5 mínimo. Se eu não me engano. Mas eu posso estar muito enganado. Mas E tem limitações isso é de bem... Pode falar. Livre. tem limitações de dimensões também. Tipo, o máximo que o aeromodelo pode ter vai ser 2 metros, 2,40 m. Isso é o máximo. E é bem interessante porque, assim, tudo isso que vocês que vocês perguntaram em termos de estrutura do projeto, a gente pode consultar também no site da SAE Brasil, na página do Aerodesign mesmo. E, inclusive, tem lá os resultados das demais competições e é a partir daí que a gente começa a se basear e sabe mais ou menos o que a gente vai ter pela frente, né? Eu já vi modelos lá, vamos falar da classe que a gente está pretendendo concorrer, que é a classe regular, né? Que a gente está pretendendo concorrer. Clássica. Que é a clássica, mas são 3 classes, se eu não me engano. A É a classe Advência, a clássica e a. e a Eu esqueci o regular, nome. né? É Não, a regular que clássica chama. já. É regular? Eu chamo de É clássica. regular, Faz mais sentido na advanced minha cara. E a micro. e, E a micro, isso. e a micro, né? E aí cada uma dessas classes, obviamente, tem os seus requisitos para que eles possam ser avaliados, né? Então, cada aeromodelo tem um objetivo diferente. Na classe que a gente está almejando, a gente ainda não ingressou nessa classe, a gente precisa construir um avião, inicialmente que ele voe, para que a gente possa, o ano que vem, competir na classe regular, e isso vai acontecer lá no ITA, acho que é em São José dos Campos, né, que acontece a apresentação e todas as equipes competem a partir dali. E analisando no site, a gente teve uma ideia de mais ou menos quanto que tem de peso livre nos modelos da mesma classe. Então, tem lá a lista de todos os competidores, o peso apresentado, o peso máximo carregado. No ano passado, por exemplo, o melhor competidor conseguiu levantar 13 quilos. Então, isso já mostra que levantar 20 talvez seja uma coisa utópica, mas é um objetivo para que as equipes tentem alcançar esses dados, né?
E, é bem interessante porque a gente tem ferramentas para conseguir trabalhar isso e a gente precisa de tempo, obviamente, e o empenho de todos, né? Nossa equipe hoje está com 17 pessoas, se eu não me engano, se não me falha a memória. E cada um na sua aplicação, como eu falei para vocês, né? E assim, muito interessante também, por exemplo, que eu tenho um amigo que é fotógrafo, eu já conversei com ele, que ele é fotógrafo profissional, né? Eu já conversei com ele, quando a gente estiver pronto, quando estiver montando, ele vai ajudar a gente também na parte de tirar fotos, para criar uma identidade visual, um histórico tipo, é muito da hora também. E essa parte também conta na avaliação, né? Que é a apresentação. Uhum. Obviamente, as principais são estrutura, peso vazio, peso com carga paga, velocidade máxima. Isso vai contar bastante. Tem um peso maior na nota final. Mas a apresentação, documentação técnica, até mesmo o design aplicado, isso também conta nas avaliações e certamente é usado como nota de desempate caso uma equipe fique com uma nota igual à da outra, né, na nota geral. Uma outra pergunta ali que nos fizeram, assim, ó, como começou o projeto na São Judas? Essa aí também eu vou deixar para o Pedro e para o Matheus responder. Bom, beleza. O projeto começou assim que a gente fazia parte do Baja, só que eu já tinha vontade de estudar essa parte de aeromodelo, assim, de estudo de aviões e coisa e tal. E a gente chegou para a coordenadora na época, que é uma pessoa muito querida, e falou assim, eu cheguei, Thaís, então, a gente quer trabalhar com isso. Eu tenho Baja, que é para quem gosta de carro, mas eu não quero trabalhar com carro, entendeu? Não, não é uma coisa que eu gosto muito, assim, o Baja é 4x4, eu não gosto muito assim, desse ramo, quero trabalhar com avião. Ela, tá, beleza. Aí eu, depois de uma semana, Thaís, eu quero trabalhar com avião, Thaís. Aí a gente ficou enchendo o saco dela, aí então, tipo, a gente fez uma pesquisa de estudo, de campo, de como isso pode agregar valor à faculdade, aos conhecimentos da faculdade como em si, como isso pode trazer pessoas para estudarem dentro do nosso campus, dentro da faculdade como um todo, entendeu? Então a gente fez uma pesquisa por que seria viável esse projeto, por que ele seria interessante. A gente apresentou para ela, então ela foi lá, conversou com a coordenação, com a reitoria, e a gente conseguiu trazer o projeto. Eu vi também que a pergunta mais ou menos quanto tem os patrocinadores. Nosso projeto está bem no início ainda, assim, nessa parte de patrocínio, né? A gente estava mais preocupado, porque a gente precisa apresentar de fato um projeto até setembro, né? Então, a gente estava mais preocupado com a parte de criar alguma coisa para poder apresentar, mas a gente já estamos conversando com alguns patrocinadores, com algumas pessoas do ramo, assim, para a gente conseguir ter alguns patrocinadores, sim. Sim. Quer completar alguma coisa que conta da sua história lá no Butantan, André? Os membros da equipe, por exemplo, eu já respondi, né? Acho que a gente está com 16 ou 17 membros, depois é mais ou menos esse número mesmo. E qual é a classe mais difícil? Advanced. Advanced, sem dúvida. Porque é o maior avião, né? Não é só porque não é só o maior avião, você tem que colocar radar, você tem que colocar câmeras, tem todo um estudo, assim, é como se fosse uma mini caça. Ele tem que ter um voo autônomo também, não é? Acho que ele não tem é que ter controlado. Eu não sei se é o micro ou advance, é o micro ou advance que tem um voo controlado. Mas o advance é muito difícil, assim, ele é bem complicado, principalmente para nossa primeira vez. Então bem complexo. Mas a gente vai chegar lá, né? A gente vai chegar lá. É bem interessante, assim, que a gente comente, porque hoje a gente tem um número de pessoas na equipe, todo mundo pode colaborar. Eu acredito que o conhecimento agregado, conhecimento desenvolvido, ele é muito válido, e por mais que a gente ache que isso não vai ter uma influência no mercado de trabalho, isso vai ter sim, porque quando a gente for trabalhar com alguma coisa assim no mercado, você já vai ter aquela visão e aquela experiência, poxa, isso está errado do jeito que está fazendo, ou tem uma maneira melhor de fazer, porque quando eu estava na faculdade eu desenvolvi no Baja, no Aerodesign, alguma coisa assim do tipo. E é bem interessante porque a gente tem hoje um número de pessoas que foram as pessoas que tiveram interesse em participar, obviamente, da equipe, mas oficialmente a gente pode ter, acho que no máximo 15 pessoas, que são as pessoas que podem ir para o ITA pessoalmente mesmo, participar da competição,
tá lá assistindo, né? A equipe tem um número, se eu não me engano, de 15 pessoas. Mas no background, as pessoas que ajudam e que desenvolvem as pesquisas junto com a gente, esse limite ele não existe, tá? Então eu posso ter 50 pessoas trabalhando, obviamente se todo mundo tiver interesse, né, e tiver disposição para poder fazer as pesquisas e fazer os estudos, eu vejo isso como uma coisa muito proveitosa. É que infelizmente lá no ITA tem um espaço reservado para competição, né? e se for muita gente, não vai ter espaço para todo mundo, então eles limitam. Fica até perigoso se for todo mundo. Tem que lembrar que os projetos eles são feitos para dar certo, mas como tudo na vida eles podem dar errado e muitas Pode dar vezes errado, não. né? E ainda mais um troço que tá voando Que tá ali voando solto, né? com uma hélice vindo na tua direção, né? Então é complicado isso daí, mas eu acho que é bem legal esse tipo de aplicação, né? Na minha opinião, a parte mais interessante é realmente você criar uma coisa do zero e dar vida para ela, né? Planejar como que ela vai funcionar, qual vai ser o comportamento, vencer os desafios. Eu costumo dizer para muita gente, quando eu estou conversando sobre desafios técnicos, não só de engenharia, mas qualquer coisa que você vai fazer na vida, seja fritar um ovo, fazer um café, você só começa a enfrentar os desafios quando você realmente aplica isso. O que eu quero dizer é que, a princípio, fazer um café é pôr água, café, açúcar e acabou. Não tem muita dificuldade. Mas aí, de repente, você, quando vai fazer o café pela primeira vez, percebe que o fogo ficou muito aberto e você acabou esquentando demais o manípulo ali da chaleira, né? E nesse meu exemplo, uma pessoa que não tem experiência vai perceber isso quando pegar no manípulo e sentir que queimou a mão. E isso se aplica muito na engenharia. A princípio é colocar asas, colocar motores, colocar servomotores, um controle remoto. É isso que a gente precisa fazer. Mas quando a gente coloca um controle remoto para funcionar e percebe, poxa, o alcance não está legal, está acontecendo interferência, o servomotor está bacana, mas o flap está pesado, o servomotor não tem força para poder movimentar esse flap, conforme a velocidade que o avião adquire, esse servomotor vai ter que fazer mais força, porque a pressão aerodinâmica vai ser maior a princípio, né? Não sei se estou falando certo, mas eu acredito que sim. Então, ele vai ter que fazer mais força, porque a resistência do ar também vai ser maior em função da velocidade. E aí, um servomotor que foi planejado com um avião parado, pode ser um servomotor que não funcione com um avião voando. E a gente só descobre isso se a gente estudar, de fato, como vencer esses desafios. Alguns desses desafios a gente espera e a gente tem softwares em mãos para poder vencer eles o quanto antes. É isso que a gente espera, por exemplo, com software de simulação de fluidodinâmica, e entender qual vai ser a força máxima aplicada no flap quando ele estiver na posição de inclinação máxima, para levantar o voo ou para fazer uma curva para a direita, para a esquerda, etc. Com essa força máxima é que a gente vai dimensionar o servomotor ideal para essa aplicação. E aí, obviamente, depois um outro desafio vai ser encaixar esse servomotor na estrutura sem que ele comprometa a estrutura, sem que ele tenha que aumentar muito a estrutura, sem que ele tenha um peso significativo a ponto do nosso aeromodelo funcionar. Mas ele ficou com 15 quilos e a gente vai ser desclassificado porque o peso máximo do avião vazio é 2,5. Então, como é que eu faço um troço de 15 quilos chegar em 2,5 kg? Vocês conseguem compreender que é muito mais, às vezes, do que falar, é só fazer pequeno, coloca uns motorzinhos ali, os motorzinhos pequenos e pronto. Mas, na prática, quando a gente começa a pensar nisso, a gente tem que ter um bom embasamento técnico, principalmente de engenharia, né? Para que a gente consiga conceber o modelo, que ele seja resistente o suficiente, que ele consiga executar todas as funções sem perder performance ou mesmo sem perder funcionalidades baseado nos carregamentos que ele está sendo exposto, né? Eu não posso... pensem num avião comercial, que é o que a gente almeja no futuro, mas pensem num avião comercial que
tudo funciona muito bem quando ele está na pista de pouso, a 200 km por hora funciona tudo muito bem, a 900 km por hora as coisas param de funcionar. O engenheiro tem que pensar em todas essas condições. Parado, a 200 km, a 900 km. No caso do aeromodelo, ele não vai chegar nessas velocidades, mas a gente tem uma gama que precisa ser analisada e baseado na velocidade de cruzeiro, a gente vai dimensionar os motores, baseado nos carregamentos, baseado nas dimensões. Então, eu estou dando só um panorama para que vocês vejam que os desafios eles são enormes, né? Não sei se vocês querem comentar mais alguma coisa, o Matheus e o Pedro? Não, só falando do motor mesmo, que o motor ele tem que ser ele mesmo lá, e as hélices também, eu lembrei agora, tem que ser as do motor. E a Carol perguntou de outros campos, todos eles geralmente se concentram na Moca ou no Butantã. Eu não sei como vai funcionar, porque o André, você é do Butantã, né, André? Tá com o microfone mutado. Isso, é do Butantã. É do Butantã. A gente não sabe se vai ficar no Butantã ou na Moca, porque a maioria das pessoas ficam na Moca, e a Moca tem uma estrutura também. Eu já conheço a Moca e o Butantã muito bem, por isso que eu tô falando. A estrutura da Moca ela é bem maior, ela tem espaço, ela tem tudo, e mais um pouco, entendeu? Então a gente ainda não sabe onde vai ficar. Mas qualquer pessoa de qualquer campus, quem é da Moca, quem é do Butantã, quem é de São Bernardo, Jabaquara, Guarulhos, pode fazer parte da equipe. Todos são a mesma equipe da São Judas, entendeu? Mas eu acho que provavelmente, você sabe falar isso, André, se a sede do projeto vai ficar na Moca ou no Butantã? A princípio, eu não tenho essa informação. Na minha visão, assim, eu vi outras faculdades que costumam ter 2 equipes. Então, eu não vejo problema da gente tendo um desempenho de sucesso nesse primeiro projeto, que a gente consiga desenvolver uma segunda equipe da São Judas. A nossa equipe hoje é a Osiris 1, a gente pode ter a Osiris 2 também, né? Isso seria bem interessante. E nas demais faculdades também do Grupo Ânima, isso também é uma possibilidade, né? Então, se vocês tiverem interesse, a nossa sugestão é, como o Pedro comentou ali no início, ele, o Matheus e o Giovanni perturbaram bastante a Thaís, que era a coordenadora pedagógica, né? Para que o projeto pudesse nascer de fato. A gente ainda está bem embrionário ainda, está começando, mas obtendo sucesso, é óbvio que a gente vai abrir precedente para que outras equipes venham por aí e, ao mesmo tempo, que essas equipes possam usar o legado a seu favor, que elas possam usar os recursos a seu favor e competir por posições cada vez mais altas ali no ranking, né? Eu até comentei com o pessoal que eu não almejo para essa nossa primeira competição os primeiros 5 lugares. Não que a gente esteja pensando pequeno, eu estou só sendo realista naquilo que eu imagino que é possível conseguir com a pouca experiência que a gente tem, né? Mas eu almejo que a gente consiga abrir realmente um precedente para que as equipes que venham na sequência, nos próximos anos, consigam utilizar essas ferramentas a seu favor e galgar cada vez posições mais altas ali no ranking, até mesmo as posições de destaque para que todas as faculdades tenham ali a sua visibilidade e como profissionais também, que todo mundo que esteja participando do projeto tenha a sua visibilidade e tenha um diferencial de currículo que é desenvolver um projeto de sucesso, né? E, putz, falando... Eu queria ver se o Giovanni quer comentar alguma coisa ali, que ele chegou agora. Eu não sei se foi agora, mas eu vi agora. E também quando a gente estava propondo o projeto para a Thaís, a gente conversou bastante, e a gente conversou com ela e falou assim, não, Thaís, é provável que a gente não fique, né, entre nem as 10 primeiras colocadas, e os coordenadores têm essa noção, né, eles têm essa noção que a primeira competição nunca dá para sair lá na frente. A gente tem um objetivo desse que a gente criou, que a gente passe, que a gente seja aceito, que o nosso avião não seja desclassificado, né, mas o resto já é jogo. Exatamente. Giovanni, dá uma boa noite aí para a galera. Pode ser? Você está com o microfone mudo. Giovanni é um dos integrantes também do Aerodesign. O Matheus também está um pouco mais quietinho. Eu acho que não é o nosso Giovanni, acho que o Giovanni é amigo da Carol. Será que é o Giovanni?
Ah, tá. Então, desculpa, Giovanni, aqui. Tem o Giovanni também no Aerodesign. Eu imaginei que fosse o Giovanni do Aerodesign. Perfeito. Trabalhando. Tá todo mundo trabalhando hoje. Pessoal, assim, ó, só para a gente finalizar o nosso assunto, eu queria que vocês comentassem um pouco dos desafios de automação, dos desafios eletrônicos também. Vocês podem dar um panorama para o pessoal. Justamente porque eu perguntei de você, ele falou, não, eu estou trabalhando ainda. Agora que eu vi que a Carol respondeu. Desculpa, qual foi a pergunta? Quais são os panoramas? Isso, dá um panorama só para o pessoal que está acompanhando a gente agora, sobre como funciona. Eu falei bastante dos desafios de aerodinâmica, de estrutura, até um pouco de desafios de projeto, mas vocês que são da automação, se você puder comentar um pouco, tanto você quanto o Matheus, quais são os desafios eletrônicos que a gente tem ali pela frente? Já comentamos um pouco sobre rádio, né? Até para a gente poder fechar o assunto aqui da nossa. Eu acho que o principal desafio é trabalhar com uma coisa que a gente nunca teve oportunidade de trabalhar, né? É muito fácil você trabalhar com uma coisa que fica só na teoria, ou fica só no software, né? No caso da programação, ou você trabalhar algo que fica no chão, né? Algo que você nunca precisou tirar do chão, então é bem mais fácil, né? Você pode trabalhar com atrito, pode trabalhar com muitas outras coisas. Se der errado, cara, a coisa só não move, né? Mas trabalhar com uma coisa que voa é muito assim, é como a gente falou daquela piada lá do Ita, né? Tem uma coisa que tá voando com uma hélice que pode vir na tua direção, é sendo muito perigoso, assim, a gente toma muito cuidado com isso, né? Ou tomar cuidado também que não se quebre lá em cima, né? É muito perigoso isso. Então é um desafio assim, a gente trabalha com uma coisa que a gente nunca trabalhou, inclusive a gente, tipo, eu, Giovanni, o Matheus, a gente também nunca trabalhou na área, então a gente nunca já trabalhou de fato com um projeto grande desse jeito. E trabalhar com um projeto já que já tem uma periculosidade, assim, já tem um desafio extra. É bem, eu gosto, vou dizer, eu acho bem prazeroso, eu gosto de sair da minha zona de conforto, assim, de trabalhar com coisas novas. Mas eu acho que o ponto é isso, trabalhar com coisas novas, desafiar, aceitar tudo assim com muita alegria os desafios. Eu gosto muito dessa parte nova de trabalhar com coisas novas, né? E o mais importante, na minha opinião, é você tá disposto a aprender coisas novas, querer aprender coisas novas e se divertir na medida do possível, né? Que isso é muito importante também, né? Não é porque por exemplo, eu não aprendi Arduino na minha grade curricular que eu não posso aplicar ou aprender Arduino para poder aplicar no projeto do Aerodesign também, né? Acho que isso é uma coisa bem possível. É claro que dentro de alguns limites, quem tem mais experiência nos projetos consegue, obviamente, desenvolver um projeto mais seguro, e a questão da segurança é um ponto fundamental, né? Então, eu, como iniciante de Arduino, não me arriscaria, talvez, a fazer um projeto agora para colocar em voo. Talvez eu possa dar um pitaco, posso conversar alguma coisa, mas... Pode olhar, né? Posso olhar, mas talvez não seja eu a pessoa mais indicada para desenvolver isso, né? Não, desde o começo a gente sempre trabalhou assim, que ninguém faz tudo sozinho, né? Principalmente se acontecer um problema, né? A pessoa não leva toda a culpa, né? Mas o fato é ninguém trabalha tudo sozinho, porque, primeiro, nós somos todos estudantes, né? A gente perguntou ali qual semestre a gente tá, eu tô no quinto semestre, eu tô no quinto, acho que eu tô no quinto. Eu me perdi, eu já não sei que semestre a gente tá, agora eu vou pro sexto, né? Eu tô indo pro, acho que eu tô no oitavo semestre também, que essa Você vai pro história nono, né? de semestres Tá confundiu um pouco a minha cabeça. Eu era do currículo anual, estudei na Moca durante 4 anos, aí parei durante um tempo e voltei em 2018, aí entrei no currículo semestral e estou estudando no Butantan, que fica mais fácil, fica de fácil acesso, né? Nossa, até me perdi, eu recebi uma notícia muito boa aqui agora, então eu tenho perdido quem tá falando. A gente vai avisar pra vocês que eu tô muito feliz com isso, eu vou ser tio, então eu tô muito feliz com isso. Vou compartilhar isso com vocês, eu tô muito feliz com isso. Enfim, mas ninguém nunca faz nada sozinho, todo mundo faz junto, nós somos uma equipe, cada um ajuda mais ou menos o que pode, ou que pode, ou que quer aprender, no caso também, né? Por exemplo, o Matheus, ele tá cuidando mais, ele é o responsável pela equipe de estruturas, né? Então, ele ajuda a coordenar a equipe, mas não quer dizer que ele faça tudo sozinho. Na verdade,
todo mundo faz tudo, todo mundo se ajuda um pouco de tudo, entendeu? Eu sou da parte de histórico de acompanhamento, então todas as equipes eu tô lá no meio, vendo todas as reuniões para acompanhar o projeto, para acompanhar tudo que tá acontecendo, né? Toda análise de risco, tô vendo, eu tenho que ver tudo para ver se não tem nada de risco, É entendeu? mesmo porque a gente tem um Por bom exemplo, plano de eu não... contingência se alguma coisa der errado, né? Exatamente. Inclusive é isso que eu tô trabalhando agora, né? Uma das coisas que eu tô trabalhando agora, fazendo um organograma para ver como vai funcionar as coisas, né? Caso dê errado. É tipo uma barragem. Se a barragem romper, você tem que estar sempre pronta para segurar Você tem que estar aquela pronto água para o plano toda. B, C, D, E e F, né? Muito legal, então. Bom, não sei se o nosso tempo como é que está ali agora. A gente já falou bastante, né? Como eu falei, eu sou falastrão, gosto de comentar, gosto de conversar sobre as coisas. Eu vejo isso como uma baita oportunidade, como eu comentei anteriormente. É a chance da gente aplicar os conceitos de engenharia, desenvolver novos estudos, aprender novos conhecimentos e a partir daí levar para a indústria de uma forma geral uma bagagem mais carregada ali, né? Uma experiência de desenvolver projetos. Isso conta bastante, tá, pessoal? Então, se vocês não têm ainda projeto de aerodesign na unidade de vocês, ou mesmo que seja o Baja, tem também o projeto Fórmula, que é para construir carros de corrida. Eu não tenho tantas informações assim, porque eu nunca participei disso também. Mas O Fórmula Faculdade, o Fórmula não existe mais, se eu não me engano, desde que o aluno morreu, entendeu? Aí então a faculdade decidiu que então, nunca olha o teve na risco. São Judas, é o risco, exatamente. O risco E tem que foi por ser. uma coisa muito boba, mal planejado. O carro, se eu não me engano, ele era para andar tantos metros, erraram um pouquinho o cálculo. Isso, olha o perigo. Erraram um pouquinho o tamanho da distância, o carro pegou mais velocidade do que deveria, bateu no muro e quebrou a coluna de uma pessoa, entendeu? Então, esses riscos são aparentemente inofensivos, são realmente riscos. Tem que calcular bem o que tá sendo aplicado, né? Mas a minha sugestão é que, independente se vocês vão participar de um projeto como esse ou não, que vocês participem de algum projeto. Eu sou exemplo disso. Na época que eu estudei, eu fiz mecânica de precisão no Senai, eu passava muito tempo no Senai. Depois entrei na faculdade, eu passei bastante tempo estudando na faculdade. Eu não desenvolvi tantas coisas, mas tentei uma iniciação científica, em função de tempo não deu muito certo. Então, esse projeto está sendo praticamente o meu primeiro projeto na São Judas. Mas eu acho que isso é fundamental, porque diferente da sala de aula, que você está aplicando o básico, num projeto como esse, não tem ninguém dizendo, olha só, pessoal, é esse o problema que vocês têm que calcular e está aqui a resposta para vocês compararem se deu certo. A gente não tem as respostas, né, Pedro? A gente não sabe se vai dar exatamente do jeito que a gente planejou, e é isso que é a vida real, de fato, né? É você ir lá, planejar, calcular, executar, e quando você estiver executando, você medir os resultados para saber se eles estão próximos do que você planejou e fazer as correções. Então, eu acho que isso é fundamental para qualquer estudante. Isso também conta horas complementares para a nossa grade curricular. Então, vale a pena que vocês apliquem isso para adquirir novos conhecimentos, para aplicar os conhecimentos adquiridos na sala. Vale muito a pena. Tá bom, pessoal? Assim, eu agradeço Rapidinho, só vou responder a a Carol. A Carol, disponibilidade de vocês. Rapidinho, eu só quero responder a Carol que não morreu na São Judas. A São Judas, o projeto da Forma tava pra vir pra São Judas, aí então o cara morreu na AMB, que é do lado da Moca, assim, na AMB próximo da Moca, aí falaram, não, melhor não, né? Melhor deixar. Mas era o projeto Fórmula, não era nem o Era Aerodesign. o Fórmula, entendeu? Que é do mesmo grupo, mas tipo, era do Fórmula. E a comissão avaliadora também do Aerodesign é bem experiente em aviação e, obviamente, eles não vão deixar voar um avião que eles não têm certeza. Então, tem alguns critérios que precisam ser cumpridos antes de você colocar o avião em voo também, tá? E o pessoal do ITA, porque eles são os especialistas em aviação hoje no Brasil, estão ali próximo da Embraer, tá bom? Bom, na verdade, eu queria agradecer novamente, porque nosso tempo já encerrou. Obrigado a todos que participaram, obrigado ao Pedro, o Matheus, todo mundo que colaborou com esse evento.
Para mais informações, eu queria que vocês também verificassem com as unidades de vocês. E se alguém tiver interesse depois de saber mais alguma coisa, eu vou deixar o meu LinkedIn aqui para que vocês possam me contatar. Afinal de contas, contato sempre é bom. Não sei se o Matheus quer fazer a mesma coisa também. Deixa eu só pegar aqui o meu perfil para mandar para vocês. Aqui, vou deixar aí no chat. Então, quem tiver mais interesse, pode me perguntar ali posteriormente, tá bom? A gente vai conversando. Pessoal, uma boa noite a todos vocês. Boa noite, Pedro, Matheus, Adriana. Muito obrigado a todos pelo espaço. Boa noite.